Projeto de lei de conversão número 18, que institui o Programa de Proteção ao Emprego, proveniente da medida provisória 680. Parecer sob número 74 de 2015, da Comissão Mista, que teve como relator o deputado Daniel Vilela e relator revisor o senador Paulo Rocha. Favorável à medida provisória, total ou parcialmente, as emendas número 1, 5, 25, 28, 36, 37, 53, 55, 66, 68, 75 a 77, 82, 92, 103, 115, 132, 155 a 157, 160, 163, 171 e 175, nos termos do projeto de lei de conversão número 18 de 2015, que oferece e pela rejeição das demais emendas. Antes de submeter a matéria ao plenário, a presidência presta alguns esclarecimentos. Foram apresentadas à medida provisória 175 emendas. O projeto de lei de conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 14 de outubro, nos seguintes termos: aprovação da emenda aglutinativa número 4, da fusão da emenda número 5 com o texto do artigo 3º do PLV, aprovação da emenda 98 e supressão do parágrafo 3º do artigo 3º e dos artigos 11 e 12. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período pelo ato número 29 de 2015 e se esgotará em 3 de novembro. O projeto de lei de conversão número 18 de 2015 foi lido no Senado Federal no dia 21 de outubro. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Senador Ronaldo Caiado, com a palavra, Vossa Excelência. Antes de discutirmos a medida provisória, eu solicito a Vossa Excelência que tomemos uma providência em relação ao fato que está ocorrendo neste momento na frente do Congresso Nacional. Os jovens que compõem o Movimento Brasil Livre, eles conseguiram autorização do presidente da Câmara dos Deputados e lá se instalaram, há exatamente 15 dias atrás. Ontem, num desentendimento com o deputado Cibá Machado, o deputado líder do PT, à tribuna, disse que vou juntar gente e vou botar vocês para correr daqui. Eu estou lendo, hein, presidente? Da frente do Congresso. Bando de vagabundos. Vocês são vagabundos. Vamos para o pau com vocês agora, gritou Cibá Machado. Senhor presidente, exatamente neste momento, chega à frente do Congresso Nacional a quantidade enorme de pessoas com a bandeira do MTST, um movimento, dizem que é coordenado pelo Cibá e que já iniciou um conflito com esses jovens do Movimento Brasil Livre. A solicitação que faço a Vossa Excelência, senhor presidente, é que possamos comunicar à Polícia Legislativa para que solicite a presença da Polícia Militar para que garanta, tá certo, o direito do cidadão estar ali reunido sem ser confrontado e sem ser agredido. Acho que isso é fundamental, respeitarmos essas prerrogativas que são constitucionais e que não tem o direito amanhã de um líder do PT na Câmara dos Deputados dizer que tem aí agora o seu exército próprio, não é o MST, agora é o MTST, que é deslocado em poucos minutos para agredir os jovens que aqui estão. Essa é a solicitação de providência que faço a Vossa Excelência, senhor presidente. Eu queria só comunicar à Casa que há um ato assinado na época pelo então deputado Aécio Neves, presidente da Câmara dos Deputados, e pelo senador Edson Lobão, na presidência do Senado Federal, que autoriza a ocupação daqueles espaços apenas a partir da decisão
concomitante do presidente da Câmara e do presidente do Senado Federal. Em qualquer caso que um assinar, o outro não assinar, um decidir, o outro não decidir, é vedado. É vedado. A partir da semana que passou, nós tivemos ali a ocupação de algumas barracas, algumas poucas barracas na área localizada mais proximamente da Câmara dos Deputados. Essas barracas estão se multiplicando. Nós hoje já temos mais barracas. Não houve a formal autorização do presidente da Câmara dos Deputados e não houve a formal autorização do presidente do Senado Federal. Nós hoje reunimos a mesa do Senado Federal e conversamos um pouco sobre a possibilidade de ali, ao lado do Congresso Nacional, nós começarmos a ter incidentes de toda ordem. Então, eu queria só comunicando ao senador Ronaldo Caiado, que com muita preocupação traz a narrativa de incidentes havidos ali, que nós vamos, do ponto de vista do Senado Federal, reunir novamente a mesa e tomar uma decisão com relação à ocupação daqueles espaços. O natural, o democrático, o que acontece geralmente aqui é que essas pessoas, esses cidadãos e ficarem ao longo da esplanada, logo depois da rodovia, e não se alojando do lado de cá. É evidente que isso não justifica, em hipótese nenhuma, que outros grupos também ocupem o mesmo local para que, a partir dali, nós possamos ter conflitos. Eu queria, com a responsabilidade de presidente do Senado Federal, comunicar aos senadores, às senadoras, comunicar aos membros da mesa que nós precisamos refletir para rapidamente tomarmos uma decisão sobre essa questão que não pode evoluir, que não pode crescer, porque ela acaba expondo a todos nós. Senador Ronaldo Caiado. São importantes. Primeiro, a informação que recebi é que a solicitação protocolada por eles, junto ao presidente da Câmara, houve o deferimento. Primeiro ponto. Não sabia do acordo que Vossa Excelência cita aqui, ou do entendimento que foi feito, que teria que ter a dependência das duas assinaturas, dos presidentes das duas casas. Então, eles alegam que, quanto à solicitação, houve o despacho favorável do presidente da Câmara dos Deputados. Segundo ponto, também é inaceitável que o líder do PT convoque o seu exército para lá, tá certo, expulsar quem está na frente da área da Câmara dos Deputados. Ou seja, uma decisão tomada pela instituição Congresso Nacional, tudo bem. Agora, uma decisão tomada por um líder do Partido dos Trabalhadores, dizendo que vai chamar gente para expulsá-los de lá, iniciado o conflito como iniciou há poucos minutos, eu acho que é inaceitável, porque realmente ele não tem essa prerrogativa e muito menos esse MTST tem essas condições, apesar de que o Lula quis dar ao MST a prerrogativa de exército, mas eles não têm essa prerrogativa de força policial para virem aqui desalojando aqueles que estão lá, dizendo eles, a mim, que tem a assinatura do presidente Eduardo Cunha. Então, essa é exatamente os esclarecimentos que quero levar a Vossa Excelência. Antes de conceder a palavra ao senador Humberto Costa, eu queria registrar com muita satisfação a honrosa presença aqui no Senado Federal da deputada Renata Bueno, deputada no parlamento italiano, e em nome dos cidadãos italianos no exterior. Eleita com apoio de muitos brasileiros. Ítalos brasileiros. E é filha do deputado Rubens Bueno. Prazer em vê-lo, viu? Obrigada aí. Escuta, eu preciso falar com você.
Senhor presidente, apenas um rápido registro. Senador Aécio Neves. Como oriundo que sou, assim como o senador José Serra, quero cumprimentar a nossa querida amiga deputada Renata Bueno e dizer que nós estamos muitíssimo bem representados no parlamento italiano. Senhor presidente. Senador Humberto Costa. Em relação a esse tema, eu quero, antes de mais nada, dizer que nós somos contra qualquer tipo de violência, parta de quem quer que seja, e achamos que o que tem que haver é o estrito cumprimento da lei. E a lei, nesse caso, eu estou aqui com o ato número 1 de 2001 do presidente do Senado, juntamente com o presidente da Câmara, veda a edificação de construções móveis, colocação de tapumes, arquibancadas, palanques, tendas ou similares na área compreendida entre o gramado e o meio-fio anterior da via de ligação das pistas sul-norte do eixo monumental do lote da União Federal destinado ao Congresso Nacional, cito a Praça dos Três Poderes, área A, nos lados norte e sul, de utilização específica do Congresso Nacional. Ou seja, primeiro, nem com autorização, me perdoe Vossa Excelência, nem com autorização de Vossa Excelência, juntamente com o presidente da Câmara, poderia haver, porque está vedado aqui. Teríamos que mudar essa resolução para permitir que houvesse qualquer tipo de acampamento ali. O que pode é, depois daquela rua que liga um lado do eixo ao outro, ali sim, mas do lado de cá não se pode fazer. Então, o que eu gostaria de pedir era o cumprimento desse ato, sem nenhum tipo de violência, sem incentivar ninguém a expulsar ninguém. Podem contar com a nossa condenação a qualquer tipo de violência. Agora, não é possível também permanecer o acampamento ali onde está. Senador Cássio Cunha Lima. Eu quero celebrar, e é coisa rara, a fala do senador Humberto Costa, que pede o cumprimento da lei nas manifestações, que ele tivesse esse mesmo zelo em todas as manifestações que ocorrem no nosso país. Porque o curioso é que o PT só gosta de manifestação quando é a favor do seu governo. Manifestação que é contra o PT e é contra o governo, aí tem que ter o rigor da lei. É aquela velha máxima, para os inimigos da lei, com o seu rigor. Então, que possamos usar do mesmo peso, da mesma medida. Porque quantas vezes e há quanto tempo se vê o descumprimento da legislação com o silêncio sepulcral do Partido dos Trabalhadores. Então, quando o líder do PT faz a apologia ao império da lei, que possa ser em todas as áreas, não só numa manifestação pacífica, democrática, civilizada que acontece nas imediações do Congresso Nacional, e claro que os manifestantes irão se submeter à decisão que a mesa diretora do Senado adotar, para que este princípio, este valor da democracia, que é o respeito ao império da lei, possa prevalecer em todos os atos, em todas as atitudes, e confiamos na condição de Vossa Excelência para que a decisão que seja tomada seja uma decisão de caráter oficial e a providência também seja oficial e não uma solução oficiosa, como se milícias contratadas pudessem lá fazer valer ou substituir o papel da autoridade constituída. Então, a decisão que for tomada será acatada, será respeitada, mas queremos a proteção daqueles manifestantes. Porque durante anos e anos manifestações foram feitas aqui em frente ao Congresso Nacional e nunca se assistiu manifestações nesse sentido. Se há uma decisão da mesa que concentrações só podem ocorrer do pavilhão dos estados, do pavilhão das bandeiras estaduais, a montante acima, que assim seja. Mas as ameaças que foram feitas ontem a esses manifestantes pelo líder do PT denotam bem esse grau de intolerância, de incapacidade de convivência com a crítica e, sobretudo, com a dificuldade que eles têm que entender que hoje as manifestações são contra eles, porque fizeram valer essas manifestações e que manifestação só não é democrática e válida quando é a favor do governo.
Portanto, vamos conviver com a democracia, onde todas as opiniões têm direito de manifestação e que a lei, senhor presidente, seja para todos e não apenas para alguns. Senhor presidente, pela ordem. Senador Donizete. Senhor presidente, só para botar ordem nos fatos e esclarecer, no que pese ter havido ontem o bate-boca lá entre o deputado Cibá e mais algumas pessoas, a presença do MLST ali é uma mera coincidência, está aqui para reivindicar outra pauta que não tem nada a ver com isso. Usar esse fato para poder acusar o senador Cibá é faltar com a verdade, porque não é verdade que ele mobilizou alguém para estar ali. O MLST está ali por mobilização própria, por iniciativa própria, por coincidência, houve o fato ontem. Então, o senador Cibá não pode, não deve ser responsabilizado pela presença do MLST ali, que tem a sua pauta, as suas reivindicações. Por outro lado, quem tem sido agredido nos restaurantes, na rua, nas livrarias, é os petistas. Então, essa questão de ver, eu nunca vi aqui ninguém falar contra isso. Agora, vim aqui cobrar, né, do senador Humberto, cobrar a questão do respeito à lei. Nós temos sido respeitador da lei e continuaremos cobrando o respeito à lei, porque essa é a nossa índole e esse é o nosso dever. Obrigado. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu ouvi a justificativa do senador Donizete, mas um fato que não se pode contestar é o tom das declarações do líder do PT na Câmara, que foi aqui, declarações que foram transcritas e lidas no plenário pelo senador Ronaldo Caiado. É uma verdadeira incitação à violência. Eu, no início da sessão, logo no início da hora do dia, conversei com Vossa Excelência, relatando também fatos que presenciei quando me dirigi ao Senado. Há realmente um risco de um confronto sério, de modo que, independentemente das providências que Vossa Excelência tomará e já anunciou, no sentido de, eventualmente, rever a disciplina da ocupação desse espaço, eu penso que é uma providência imediata a ser tomada agora para evitar que este confronto ocorra, né? Porque a manifestação de agressividade por parte dos tais integrantes do tal MTST, animados pelas palavras truculentas e fanfarronas do líder do PT na Câmara, poderá levar efetivamente a um confronto grave. Conceda a palavra ao relator da medida provisória, senador Paulo Rocha. Senador Paulo Rocha, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a medida provisória 680 institui o Programa de Proteção ao Emprego, que tem como objetivo auxiliar os trabalhadores na preservação do emprego mediante a redução temporária da jornada de trabalho. Neste programa, o trabalhador tem o seu salário proporcionalmente reduzido pela empresa, mas compensado parcialmente pelo governo. Vale lembrar que os programas de proteção ao emprego não são uma invenção desta medida provisória nem do governo, deste governo. Desde, no mínimo, o período da Grande Depressão, existem iniciativas nesse sentido. Historicamente, tais programas têm sido fundamentais para a manutenção de empregos em épocas de baixa atividade econômica. No caso em tela, o governo avançou que toca ao já previsto na CLT, que em seu artigo 476-A estabelece a possibilidade de as empresas suspenderem os contratos por período de 2 a 5 meses para a participação dos empregados em cursos ou programas de qualificação. Nesse período,
os empregados não recebem salários, percebendo tão somente uma bolsa de qualificação paga pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. A medida proposta pelo governo, em que aqui se discute, é uma alternativa bem mais justa e adequada para os trabalhadores, vez que as empresas poderão, por meio de acordo coletivo, com um propósito específico, reduzir em até 30% a jornada de trabalho de todos os empregados ou de um setor específico da empresa, com redução proporcional de salário. Entretanto, os trabalhadores que tiverem seu salário reduzido farão jus a uma compensação pecuniária custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, equivalente a 50% do valor da redução salarial e limitada a 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego, enquanto perdurar o período de redução temporária da jornada. Para exemplificar, um trabalhador que recebe 5.000 por mês de uma empresa participante receberá 4.250, com a redução de 30% da jornada de trabalho e do salário. Desse total, 3.500 serão pagos pelo empregador e 750 pagos com recurso do FAT. Portanto, não haverá uma redução de 30% nos salários, e sim de 15%. De acordo com a estimativa apresentada pela exposição dos motivos da medida provisória, o PPE terá um custo de 29,7 milhões e 67,9 bilhões em 2015 e 2016, respectivamente, valores que sairão do FAT e são mínimos em relação ao custo-benefício que advirá para os trabalhadores e para a sociedade como um todo, vez que os salários contribuirão, sem dúvida, para movimentar a nossa economia. É necessário levar-se em conta, caros senadores, o fato de que, com a adesão ao PPE, haverá uma substancial economia do pagamento de parcela de seguro-desemprego e também evitará perdas substanciais na receita do regime geral da Previdência Social. Por exemplo, considerando que o PPE consiga evitar 50.000 demissões, que o salário médio desses empregados sejam de 1.800 e será reduzido em 15%, máximo possível no PPE, o regime geral da Previdência deixará de perder uma receita anual de 328 milhões. O projeto de conversão PLV de número 18 de 2015 foram apresentados 175 emendas à medida provisória e o relator deputado Daniel Vilela acatou 26 emendas total ou parcial em seu projeto de conversão. Os principais pontos a serem destacados são: extensão dos prazos, a adesão poderá ser feita até dia 31 de dezembro de 2016, com duração de 6 meses, prorrogável no máximo 24 meses. O PPE extingue-se em 31 de dezembro de 2017. Na redação original, a adesão tinha duração de 6 meses, prorrogável por no máximo 12 meses, e poderia ser feito até 31 de dezembro de 2016. Amplia-se a ampliação de setores, ampliação do PPE para as empresas de todos os setores em situação de dificuldade econômico-financeira. Inclusão de microempresas permite a celebração com o sindicato da categoria de um acordo coletivo múltiplo, envolvendo várias micros e pequenas empresas do mesmo setor econômico. Entretanto, cada empresa terá que comprovar individualmente os requisitos exigidos para adesão ao PPE. Na Câmara dos Deputados foram aprovadas mais 2 alterações. A primeira foi a retirada da expressão negociado sobre o legislado, o que o plenário da Câmara retirou a regra que determinava que a convenção ou acordo coletivo de trabalho iria prevalecer sobre a lei, o famoso dispositivo que estabelecia a prevalência do negociado sobre o legislado. Este era o item mais polêmico acrescentado pelo relator e que foi retirado pela Câmara dos Deputados. Já
A segunda alteração foi a inclusão da categoria diferenciada, ou seja, a categoria para que as chamadas categorias diferenciadas possam participar do acordo coletivo previsto no Programa de Proteção ao Emprego, criado pela medida provisória. A chamada categoria diferenciada é aquela de trabalhadores que exercem profissões ou funções específicas por força de estatuto especial ou por condições de vida singulares e têm direito a alguns benefícios trabalhistas, como a estabilidade do trabalhador eleito como dirigente sindical. Com estas alterações, sobretudo a exclusão do perverso negociado sobre o legislado, duramente criticado pelas centrais sindicais e por todos os defensores do direito dos trabalhadores, chegamos a um texto que atende à necessidade do atual momento pelo qual passa a economia mundial, com reflexo evidente em nosso país, aí incluídas as empresas e os trabalhadores. A aprovação do presente PLV permitirá que se amplie as políticas ativas que busquem aumentar a duração do vínculo trabalhista, protegendo os empregos em momentos de retração e de atividade econômica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde econômica financeira das empresas. O PPE compartilha o custo social da redução da atividade econômica ao dividir o ônus entre governo, trabalhadores e empregadores. Ou seja, cria condições para equilibrar os custos sociais das flutuações econômicas. Neste sentido, o programa moderniza as políticas públicas de emprego e de renda financiada pelo FAT, pois realoca recursos na manutenção do emprego, em vez de custear o desemprego. Estudo recente do IPEA fala ainda em um possível resultado líquido positivo para as despesas do governo. De acordo com o levantamento, a arrecadação contribuições previdenciária, mesmo com base reduzida, pode ser superior às despesas com a compensação salarial. Também se acredita que o PPE evitará gastos com o seguro-desemprego ou com o sistema de suspensão dos contratos de trabalho. O mais relevante é compreender que quanto mais efetivo for o PPE, maior será a economia do FAT nos gastos com políticas passivas. Políticas passivas entende-se aquelas que buscam oferecer assistência financeira temporária a trabalhadores em situação vulnerável, a exemplo do seguro-desemprego. De ser dito, para finalizar e por oportuno, que até o dia 8 de outubro já tínhamos a adesão ao PPE de 16 empresas, que congregam 23.916 postos de trabalho, economizando para os cofres públicos mais de 22,1 milhões, que é o que deixou de pagar de seguro-desemprego, além de colocar à economia um valor de 64 milhões referente aos salários destes trabalhadores. Assim, senhor presidente e ilustres senadores e senadoras, é fundamental neste momento que preservemos os empregos formais indispensáveis para a retomada do crescimento econômico. O PPE é um instrumento que nos permite é um dos instrumentos que nos permitirá que isso aconteça, motivo pelo qual solicito dos nobres colegas a aprovação do presente PLV de número 18 de 2015. Você vai falar, presidente? Senador Álvaro Dias, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, um apelo a Vossa Excelência diante de uma constatação. Informações nos chegam agora que a manifestação em frente ao Congresso Nacional chegou às raias da violência, com jovens feridos, um deles, inclusive, com fratura de costela. Está recebendo agora atendimento médico. É lastimável, o protesto já foi lavrado aqui, o repúdio a esse tipo de manifestação violenta. É um movimento organizado. As pessoas chegam de ônibus e invadem o local onde se encontram as barracas dos jovens. Senhor presidente, eu creio que não se admite esse tipo de procedimento.
Mas o apelo que faço a Vossa Excelência é no sentido de reforçar a segurança, já que há um receio desses jovens de que à noite o movimento de violência possa recrudescer. É um apelo necessário nesta hora. O nosso protesto, a lamentação não basta, é preciso providência, mas de qualquer forma não se constrói um país democrático desta forma, com manifestações de arrogância, de prepotência e de violência. Esse confronto é descabido, ele tem que ser repudiado. O nosso repúdio e a certeza de que Vossa Excelência tomará as providências, reforçando a segurança naquele local. Senhor presidente, sobre o mesmo assunto, apenas para corroborar aqui com o alerta que faz o senador Álvaro, Vossa Excelência agora há pouco citava uma decisão que tomei em conjunto com o então presidente do Senado em relação à ocupação desses espaços à frente do Congresso Nacional, quando era presidente da Câmara dos Deputados. O objetivo era exatamente ordenar a ocupação daquela área para evitar conflitos. O fato concreto é que existem lá um grupo com composições políticas definidas, claras, se manifestando. Não discordo de Vossa Excelência sobre a necessidade de regulamentarmos e regularmos a utilização daquela área, mas é um fato consumado. E a retirada desse grupo pode ser feita por outros meios, jamais por esse que se buscou. Eu uso essa tribuna para condenar de forma absolutamente veemente a incitação à violência promovida ontem pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, que ocupou a tribuna não para buscar um entendimento, para realocarmos, se fosse o caso, aquelas pessoas que lá estão, darmos paridade, darmos espaço semelhante a outros que queiram se manifestar de forma contrária, mas ameaçando com aquilo que se consumou hoje, né, uma praça de guerra em frente ao Congresso Nacional. Portanto, fazendo esse registro, acho absolutamente fundamental que Vossa Excelência, até porque a noite já está chegando, que Vossa Excelência possa se precaver, solicitando, se não tivermos contingente aqui no Congresso Nacional, a Polícia Militar de Brasília, para que possa garantir a segurança daqueles que lá estão. E depois de uma negociação serena, sensata, nós possamos definir os critérios para que no futuro aquelas áreas possam receber manifestações democráticas, legítimas, obviamente preservada a integridade física dos manifestantes. Apenas um cuidado que eu tenho certeza a ele Vossa Excelência estará atento, senador. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a intervenção também do senador Álvaro Dias e quero comunicar aos senadores e às senadoras que nós já pedimos o reforço da Polícia Militar para exatamente garantir esse quadro de paz entre os manifestantes. Senador Blairo Maggi. Presidente, é lamentável que nós, numa sessão do Senado Federal, temos que estar discutindo quem ocupa o terreno na frente do nosso Congresso Nacional, do Senado Federal. Na minha avaliação, o espaço onde essas pessoas estão com barracas, estão com banheiros químicos, estão com cozinha, simplesmente não deveria ser ocupado da forma como está. As manifestações sempre foram feitas da rua para cima. O espaço aqui na frente, eu penso que é privativo do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional, e quem quiser vir se manifestar, ficar ali 1 hora, 2 horas, um dia manifestando, não tem problema. Agora, vir fazer uma morada ali, um local onde as pessoas estão dormindo, comendo, fazendo suas higiene, acho que tomando banho até na frente do nosso laguinho ali, de contenção de água, eu acho assim... É complicado isso. Eu gostaria de apelar a Vossa Excelência e o presidente da Câmara, já que é conjunto essa definição, de que estipule de uma vez para frente que não se pode, na frente do Congresso Nacional, armar esse tipo de barraco, de confusão. Quer vir se manifestar, é livre, aberto, sempre foi. Já tivemos aqui grandes manifestações, mas nunca tivemos grande invasão, como está acontecendo hoje. Independente de quem quer ficar, quem não quer ficar, quer brigar com A ou com B, vamos brigar lá para cima e não aqui na frente do Congresso Nacional, que é muito ruim para essa instituição e para a política brasileira também. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senadora Fátima Bezerra. Não, senhor presidente, primeiro, ouvimos já Vossa Excelência se pronunciar no que diz respeito às manifestações
e as medidas que constam no nosso regimento. Ponto. Segundo, senhor presidente, eu quero aqui dizer que o Partido dos Trabalhadores tem como compromisso sagrado, né, o direito e o respeito às livres manifestações. E acrescentar, senhor presidente, se hoje há violência, essa violência tem exatamente atingido representantes do Partido dos Trabalhadores. Isso é público e notório. Se tem, enfim, pessoas hoje sendo agredidas, são militantes, são figuras do Partido dos Trabalhadores, seja em hospitais, seja em livrarias, enfim, da forma, na verdade, mais covarde possível. Portanto, quero deixar aqui registrado, né, o nosso aqui repúdio a qualquer tentativa, né, de querer imputar ao Partido dos Trabalhadores iniciativas que visem estimular manifestações de agressões ou de ódio ou incitação à violência. Senhor presidente, eu já tinha falado aqui várias vezes sobre a preocupação com esse clima de radicalização política. A disputa política que acontece aqui não pode acabar em pancadaria nas ruas. Nós temos que ter uma posição muito firme quanto a isso. Nós do PT, a oposição. Infelizmente, senhor presidente, eu acho que a oposição tem que ser mais dura ao reagir contra os seus também, quando fazem alguns atos. Porque, veja bem, atos espontâneos está valendo. Isso aí é do povo. O povo levantar e gritar com o senador, com uma liderança, tudo bem. Só que tem alguns atos que não são espontâneos. No estado do Ceará, foi organizada por dirigentes do PSDB uma recepção a João Pedro Stedley, uma recepção violenta. A gente teve o enterro de um companheiro petista, ex-senador José Eduardo Dutra, que fizeram um ato na frente, jogando panfletos, dizendo petista bom é petista morto. E eu, sinceramente, tinha que ter uma reação forte da oposição. Só se pronunciou aqui o senador Cássio Cunha Lima, depois de muito a gente falar. Então, acho que é preciso, sinceramente, não é nenhuma provocação, um pacto para baixar um pouco esse clima de radicalização. E acho que quando tiver coisa promovida pela oposição, os senadores, as lideranças da oposição têm que ser firmes em condenar. E nós, da mesma forma. Quando tiver algum tipo de ato de violência do nosso lado, nós temos que ser firmes para condenar. Está faltando isso, senador Luiz, com todo o respeito. Porque é ilusão pensar que se organizam contra um lado, o outro lado também vai organizar. Onde é que nós vamos acabar com essa caminhada de insensatez? Então eu falo aqui para os dois lados. Nós temos que ter nossa responsabilidade com os nossos, mas eu acho que os líderes da oposição têm que se responsabilizar por atos fascistas, agressivos dos seus também. Então esse é meu posicionamento e a gente tem que, nesse caso concreto aqui, todos nós entrarmos em campo para tentarmos acalmar e serenar os ânimos. Senador Tasso Gereissati, senador Cristóvão Buarque na sequência. Presidente Renan... Presidente, pela ordem, presidente. Senhores senadores, eu novamente fico bastante surpreso com a manifestação do senador Lindenberg. Quero dizer o seguinte, apesar de eu ter sido governador 12 anos, Vossa Excelência sabe disso, em 12 anos eu talvez não tenha tido um dia de tranquilidade, um dia que não tenha tido algum tipo de manifestação do PT, com vaia, jogando papel. Não tem nenhum governador que não seja do PT que não tenha, durante esses últimos anos, sofrido algum tipo de hostilidade. O mais triste e memorável, o senador Aloysio, o senador Serra, quem não lembra do saudoso Mário Covas sendo agredido, já doente, indo para a rua para dialogar com o povo, naquele momento, e manifestantes do PT o agrediram. Quem não lembra dessa cena triste? Apesar disso, eu repudio, não aceito e nego que tenha sido de alguma dirigente do PSDB. Nego que tenha sido da dirigente, nego veementemente, porque nós
repudiamos violentamente qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa ou em não aceitar qualquer tipo de contraditório. Agora, Vossa Excelência, ultimamente, senador Lindenberg, me desculpe, com todo respeito, mas só tem vindo à tribuna para agredir, para acirrar, para despejar adjetivos altamente ofensivos a todos aqueles que não são do seu partido. Toda a vida tem sido no Eu quis acalmar, eu faço um apelo a Vossa Excelência, para dar uma palavra o governo precisa disso, o país precisa disso, o PT não pode estar mais nessa linha de acirrar, querer jogar contra a oposição, que a oposição é culpada de tudo, que são fascistas, são isso, aquilo. Vamos trazer o bom senso, e o brasileiro está sofrendo, e chega de agressões. É esse apelo que eu faço a Vossa Excelência. Presidente, só para registrar, presidente pela ordem, só para registrar meu voto na autoridade anterior, que eu estava no Ministério do Minas e Energia. Obrigado, presidente. Senhor presidente, para registrar meu voto na votação anterior. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Senador Capiberibe. Senador Cristóvão Buarque. Presidente, Renan, longe de mim querer apoiar manifestações, porque para isso eu tinha que estar dentro dela. Eu não estou lá. Então não me sinto com autoridade de apoiar. Agora eu quero dizer, primeiro, que manifestação só ocorre quando há insatisfação. E quando há insatisfação, só há duas maneiras de evitar. Uma, reprimindo. E a outra, entendendo as causas, as razões do mal-estar, do descontentamento que levam às manifestações. E isso é que está precisando. Nós não estamos gastando o nosso tempo para entender a causa. E a causa existe. Há causas profundas que levam as pessoas às ruas. Aqui mesmo eu tenho dito, um dia as pessoas irão à manifestação e não sairão mais dela. Isso aconteceu em tantos lugares do mundo, em tantos momentos diferentes. E um dia, se nós não entendermos as causas e não agirmos para que o descontentamento desapareça, o descontentamento levará a manifestações, e um dia uma só imensa manifestação permanente. Eu temo que nós queiramos agora proibir, impedir manifestação, em vez de entender as causas e com a nossa obrigação de líderes desse país, ao entendermos, agirmos, para que as pessoas, em vez de ficarem aqui, fiquem em suas casas, fiquem nos seus trabalhos, fiquem nas suas escolas, que é onde eles gostariam de estar. Ou entendemos as causas e agirmos para que essas causas desapareçam, ou as manifestações vão continuar, com ou sem repressão. Senador Valdemir Moca. Eu compreendo, e essa casa é uma casa de debate, isso é natural e que tem que ocorrer. Mas eu quero fazer um apelo, senhor presidente. Vossa Excelência anunciou que nós temos medida provisória, temos outras matérias. Eu acho que o momento agora é da gente agilizar as votações dessas matérias. Nós vamos ficar aqui, né, e daqui a pouco diminui o quórum e, mais uma vez, nós não votamos as matérias. E isso nós agradecemos. Ruim, que essa semana nós votamos o quê? 2 autoridades. Então, eu acho que tem que ter um bom senso nisso daí e vamos passar a votação. Agradecemos a Vossa Excelência. Senadora Vanessa. Com o encaminhamento do senador Moca, apenas para dizer que na votação anterior eu não estava presente, porque acabei de chegar de viagem, cumprindo uma missão desse Senado Federal, que posteriormente falaremos eu, senador Assiri e senador Raupe, como foi importante essas atividades que realizamos nesses últimos dias, senhor presidente. Obrigado. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Votação dos pressupostos constitucionais. As senadoras e senadores que aprovam os pressupostos constitucionais permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único.
Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam o projeto de conversão permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, após o exame de admissibilidade da pertinência temática pelo plenário, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. O processado da proposição vai à comissão mista, nos termos do artigo 11 da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional.